Olá! Você já tentou separar de um narcisista? E se você tentou, você sentiu como se você não conseguisse viver sem ele? Como se você não conseguisse controlar seus pensamentos, seu desejo de estar com ele? Mesmo sabendo que se fazia mal estar com essa pessoa? Você deixou de se cuidar? Você sentiu que essa pessoa te dominava e que você não tinha controle sobre você mesma? Ela estava nos seus sonhos, no seu pensamento, até o ponto da exaustão. Se você já sentiu isso, você não está sozinho nem sozinha. Esse é um sintoma muito comum na relação com pessoas narcisistas e que fica ainda mais intenso quando você tenta se separar deles. A pergunta que eu vou responder hoje é: será que eu estou viciada no narcisista? Eu vou falar sobre o que a neurociência tem descoberto em relação à adição e à paixão. A adição é o nome que usamos em lugar de vício. Eu vou falar da química do amor, de como ela funciona e de como ela pode nos aprisionar numa relação que não é saudável. Se você gostar desse vídeo, eu peço que dê o seu like e aproveita, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perderá nossos vídeos semanais sobre narcisismo e psicologia. Meu nome é Valentina Derribude, eu sou psicóloga clínica especializada em abuso narcisista, fundadora do canal Intimidade Sublime. Nesse canal eu falo sobre narcisismo, sobre como são as relações com pessoas narcisistas e caminhos terapêuticos para você se recuperar de uma relação com uma pessoa assim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas descobertas que a neurociência tem feito. Se alguma explicação não ficar muito clara, ou se você tiver qualquer dúvida em relação ao abuso narcisista, pode escrever nos comentários que eu terei muito prazer em responder nos próximos vídeos. Por que isso acontece? O que acontece com o nosso cérebro quando nos separamos de um narcisista? A ideia de adição psicológica, de dependência psicológica, é uma das teorias usadas para explicar por que é tão difícil sair dessas relações. O que é que diz essa teoria? Para a gente entender como funciona a dependência, eu vou primeiro explicar como é que se dá a dependência química de qualquer substância, de qualquer droga. Depois disso, vai ficar mais fácil para você entender como que funciona a dependência psicológica, porque elas têm o mesmo princípio, mas sem o uso de substâncias. No caso da dependência química de qualquer substância tóxica, como o álcool, o cigarro ou qualquer outra droga, elas ativam no cérebro um sistema chamado sistema de recompensa. O que as drogas fazem é que elas liberam muito rapidamente no cérebro um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina está ligada com a sensação de prazer, com a motivação e com o desejo. Quando a gente sente um prazer muito intenso, nosso cérebro libera a dopamina para sinalizar que essa experiência é boa, que vale a pena voltar a repeti-la. E além dela ser liberada quando a gente sente prazer, ela é ainda mais liberada quando esse prazer é inesperado, quando tem uma surpresa, quando você não tinha nenhuma expectativa e vive uma experiência prazerosa pela primeira vez, você tem uma maior liberação de dopamina. É por isso que a primeira vez que as pessoas usam a droga, elas vão ter um efeito muito diferente do que elas vão sentir no decorrer da utilização. O efeito de prazer já não é mais tão intenso, porque você não tem uma descarga de dopamina tão grande. Essa ligação da dopamina com prazer produz um aprendizado. A gente quer repetir uma ação que gera prazer, e é por isso que a dopamina está ligada à motivação. Ela é como se fosse um motor neuroquímico do desejo, que nos impulsiona a querer alguma coisa. O que acontece quando a gente se apaixona? Quando a gente se apaixona, nosso cérebro fica inundado de dopamina. Ela tem um efeito muito parecido com o de uma droga. A paixão gera uma sensação de felicidade intensa e quem já se apaixonou sabe disso. Acontece que quando a gente tem uma experiência prazerosa e os neurônios começam a liberar a dopamina, só de pensar na experiência, a gente já começa a fazer essa liberação. Vou dar um exemplo. Se você vai para uma festa que você vai encontrar amigos de quem você gosta muito. Enquanto você está se preparando para a festa, no momento em que você está se arrumando, você já começa a liberar dopamina. Você já começa a ter aquela sensação, aquela animação, que é uma preparação já para a festa. A gente já sente o prazer e a sensação de felicidade com a expectativa do prazer, quando a gente pensa naquilo que a gente vai encontrar. Isso gera um prazer antecipado e o desejo de repetir aquela ação. Quando a gente está falando de drogas químicas, o Drauzio Varela usa uma expressão que é: a pessoa fica com fissura. Aquele desejo antes da utilização é a fissura. Mas essa sensação de fissura também pode acontecer em relação à pessoa. A gente pode dizer:
que tá fissurado por alguém. Quando a gente tá com um desejo muito forte de estar com essa pessoa o tempo todo, que a gente não para de pensar nela, a gente usa essa expressão. Essa dinâmica da fissura da droga e a fissura da paixão, elas são muito parecidas. Não é à toa que a gente chama essas relações de relações tóxicas. Um dos problemas da nossa cultura é que a gente tem uma expectativa muito grande em relação ao amor, né? A gente acaba acreditando que paixão, que esse estado alterado de consciência, porque a paixão é um estado alterado de consciência, que a paixão, ela é sinônimo de amor. E os narcisistas se tornam especialistas em despertar a paixão nos outros. Eles despertam em você uma coisa que eles não conseguem sentir, mas do qual eles precisam. Eles precisam da sua paixão, eles precisam da sua dependência deles. E é por isso que eles aprendem durante a vida a seduzir tão bem. Só que quando eles seduzem, não é em você que eles estão interessados. Eles estão interessados nas necessidades deles que você vai preencher. Eles estão interessados em te dominar. E para isso, a sua paixão vai ser muito útil para eles, porque vai te manter prisioneira dessa relação. Eu escutei uma vez um narcisista dizer que ele tinha encontrado a fórmula certa para seduzir uma mulher. Ele dizia que só precisava de 3 ingredientes. Que ele tinha que escutá-la, fazê-las rir e dar prazer no sexo. E ele me disse que era infalível, que essa fórmula servia para qualquer mulher. Essa é a fórmula que esse narcisista desenvolveu. Mas os narcisistas, eles passam a vida criando métodos para manipular os outros. Então o que acontece no começo da relação com o narcisista? É o bombardeio amoroso. Nessa fase, especialmente se você está com um narcisista grandioso ou maligno, eles vão fazer grandes gestos, eles vão te dar presentes, eles vão te proporcionar experiências incríveis, eles vão fazer um sexo ótimo, vão fazer você sentir completamente entendida, completamente vista. Então, essa conexão imediata que parece acontecer nessas relações faz com que você libere uma quantidade enorme de dopamina no seu cérebro. Nesse momento, você é capaz de fazer loucuras por paixão. E muita gente cai nessa sedução e muda de cidade, muda de país, sai do trabalho, empresta dinheiro, se casa com um narcisista ou tem um filho com uma pessoa que ainda não conhece profundamente. Todas essas ações, de forma geral, vão te tornar mais dependente do narcisista. E é isso que ele quer. Ele quer ter poder e controle sobre você. Há autores que dizem que no momento da paixão, a gente libera um neurotransmissor muito parecido com as anfetaminas, chamado feniletilamina. A feniletilamina também é conhecida como hormônio da paixão. E ela atuaria no cérebro como uma droga, produzindo um sentimento de bem-estar, de energia, aumentando a capacidade de atenção, acelerando o batimento cardíaco, provocando a perda de apetite. Todo mundo fala, né, que a paixão emagrece e o amor engorda. Mas não há consenso em relação a essa teoria. Iñaki Piñuel é um psicólogo espanhol especialista em psicopatia, ele defende que isso acontece. Um outro neurotransmissor que tem sido muito estudado e que já está comprovada a sua influência na capacidade de sentirmos amor é a ocitocina. A ocitocina é chamada de hormônio do amor. Ela também participa da liberação da dopamina. Olha só, a ocitocina provoca a liberação da dopamina e de alguns outros neurotransmissores, a noradrenalina, da serotonina, mas eu não vou entrar em detalhes sobre o efeito desses outros neurotransmissores. Sobre a ocitocina, para você ter uma ideia, a Ruth Feldman, que é uma neurocientista israelense que estuda muito seus efeitos, ela descobriu que a gente produz 2 vezes mais ocitocina quando a gente está apaixonado do que uma mãe produz quando nasce o seu bebê. A ocitocina é o que nos permite sentir empatia e criar vínculos com as pessoas. A minha hipótese, até agora é uma hipótese, isso não está comprovado, é que os narcisistas não desenvolveram bem o seu sistema de produção de ocitocina e isso os faz incapazes de amar. Eu falei alguma coisa sobre isso no meu vídeo sobre mães narcisistas. Eu vou colocar o link aqui e na descrição, caso você queira vê-lo depois de terminar esse vídeo. Voltando para a questão da paixão, essa inundação de neurotransmissores ligado ao prazer que acontecem no cérebro faz com que você fique cega ou cego para todas as bandeiras vermelhas que o narcisista apresenta desde o começo da relação. Você vê, mas você prefere não ver, porque você está sentindo tanto prazer que de uma forma você fica tomado por aquela sensação. Essa situação em que você vê algo e ao mesmo tempo você nega é a chamada dissonância cognitiva. E ela começa a acontecer desde o início do ciclo do abuso, desde o bombardeio amoroso. Então, o objetivo do bombardeio amoroso é te envolver, te apaixonar. Mas essa fase termina. Em média, ela dura de 6 a 8 semanas. E a partir daí começa a fase de desvalorização. Assim que o narcisista se dá conta de que você está sob seu controle, começa a desvalorização. Então, aquela fase inicial maravilhosa termina, mas ela deixa uma marca em você.
ela deixa aquela vontade de voltar a querer viver aquela experiência, aquela animação, aquele encontro de alma, aquela paixão, aquele momento que te fez sentir completamente viva. As pessoas relatam muito a sensação de intensidade no início dessas relações. Então, essa relação intensa faz com que você sinta o desejo de voltar para isso. E quando começa a desvalorização, isso provoca muita dor, muita frustração. Quase todas as pessoas lembram qual foi a primeira situação realmente abusiva que elas viveram nessa situação. É uma marca, isso deixa uma marca. É o momento em que o narcisista vai perceber se você vai continuar, se você vai abrir cada vez mais mão dos seus limites ou se você vai desistir dessa relação. Ele vai fazer um teste para ver o quanto você está vinculada. Então, esse primeiro momento da desvalorização, ele é muito marcante, de forma geral. Uma outra coisa que a neurociência descobriu é que quando a gente sente muita dor, a gente também libera dopamina. Os cientistas descobriram isso fazendo experiências com ratinhos. Coitados dos bichinhos, eles davam choque no ratinho e aí eles foram verificar o nível de dopamina no cérebro. E eles viram que logo que terminava o choque, eles tinham uma descarga grande de dopamina. Essa descarga aparentemente serviria para o animal começar a lutar contra aquilo que lhe gerou dor. Só que isso cria um efeito paradoxal, ou seja, a gente vai liberar dopamina tanto quando a gente sente muito prazer e a gente vai liberar dopamina quando a gente sente muita dor. De alguma maneira, esse mecanismo, esse ciclo de altos e baixos, o tempo todo nessa relação, ele vai gerando um mecanismo aditivo, um mecanismo muito parecido com o da adição química. E o narcisista, ele consegue que isso aconteça por meio do controle coercitivo, da dissonância cognitiva e do vínculo traumático. Eu fiz 2 vídeos falando sobre a dor que você sente quando você se separa de um narcisista, e se você desejar, depois você pode assistir esses vídeos, estão aqui na descrição. O tempo que essa fase de desvalorização pode durar vai depender muito da capacidade de resiliência da vítima. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade da matéria de voltar ao mesmo estado depois de um impacto. Ou seja, se ela sofre um impacto e ela volta à mesma situação anterior, isso significa que é algo resiliente. Então, pessoas resilientes, elas têm uma grande capacidade de suportar situações estressantes. E isso faz com que haja pessoas que passem décadas da vida em relações abusivas. Isso gera um sofrimento imenso. Algo que seria muito positivo na vida, que é essa capacidade de resiliência, nessas relações, ela se volta contra você. Então, quando você está passando pela desvalorização, acontece que aquela fase inicial do bombardeio amoroso, ela deixou uma marca, ela deixou um desejo. Você se apaixonou por uma pessoa que, na verdade, não existia. E quando você começa a entrar em contato com a pessoa real, que está por trás daquela máscara que ela usou para te seduzir, você continua tentando buscar a relação que existia antes, tentando achando que a culpa é sua, tentando voltar para aquele momento inicial. E isso não acontece, mas o desejo fica. Você continua com o desejo, como as pessoas que acabam adictas por drogas continuam com o desejo de voltar para aquela experiência inicial de prazer que elas sentiram. Ainda que no decorrer do uso elas comecem a deixar de sentir prazer e com o passar do tempo elas comecem a usar apenas para não sentir o desconforto e a dor que elas sentem quando elas deixam de usar. Quando as pessoas estão vivendo os momentos de desvalorização, muitas vezes elas começam a se questionar se elas permanecem ou não nessa relação. Cada vez que elas tentam se afastar, o narcisista normalmente ele faz o hoovering, ele tenta sugá-la de volta, ele vai e volta a seduzir, ele reapresenta ele gera de novo algum prazer, como aconteceu no início, ele faz com que a pessoa volte a ter essa liberação de dopamina ligada ao prazer e ela acredite, não, agora pode mudar, é uma promessa de futuro, aí eu vou fazer terapia, vamos fazer terapia de casal. Pelo amor de Deus, terapia de casal é um perigo para quem está com uma relação de abuso narcisista. Vamos ter um filho, isso acontece nesse momento. E a pessoa que sempre desejou isso, naquele momento ela cai nessa sedução. E ela aceita e volta para essa relação. Então, o hoovering tem esse efeito de dar aquela liberação positiva que faz com que a pessoa volte para esse ciclo, para o ciclo do abuso. E assim vai. Quando você consegue sair dessa relação, você vai passar por momentos em que você vai ter muita dificuldade de parar de pensar no narcisista, você vai passar por muito tempo de ruminação. Quando a gente passa por um tempo de estresse muito grande, parte do nosso senso de eu, de quem nós somos, parte da ínsula do cérebro, você acaba afetando essa área. Então você tem uma perda da sensação da identidade. A ruminação, uma das questões da ruminação é uma tentativa de restabelecer a própria identidade. Junto com isso, você vai ter uma ruminação
que é a lembrança dos momentos bons. Essas lembranças dos momentos bons, elas vão gerar essa tentativa de produção própria de dopamina. Isso no seu cérebro. E isso vai te causar aquela sensação de fissura, aquela sensação, aquela vontade de voltar a encontrar, aquele desejo de voltar a ter aquela experiência que você chegou a ter em alguns momentos com o narcisista. E você vai levar um tempo para o seu sistema neurológico se reequilibrar. O seu sistema de estresse foi completamente desregulado, desequilibrado. Então você vai ter ainda esse impulso, essa lembrança, esse desejo de reencontrar e ao mesmo tempo uma necessidade de se recuperar. Desse esse tempo, permita-se. Essa dor, quando você é abandonada pelo narcisista, ela pode ser ainda maior no primeiro momento, porque pelo menos quando você sai da relação, você tomou essa decisão. Quando você é abandonada, você sente que tudo aquilo que você investiu, toda a vida que você dedicou, aquilo não tem nenhum valor, porque efetivamente, infelizmente, para ele não teve nenhum valor. Aquilo teve uma função que não tem a ver com você, tem uma função que tem a ver só com ele. Então é uma sensação de muito vazio, de muita dor esse momento da separação. Esse é um momento que você pode se sentir fora de controle. Você pode sentir um desejo que ele parece ser maior que você. É uma fissura pela pessoa, é igual uma pessoa que tem uma adição a uma droga. Você vai precisar ser muito paciente com você está passando por um período de abstinência, mas uma abstinência das suas drogas endógenas. Esse desejo, essa fissura, ela pode acontecer mesmo depois de muito tempo de você ter se separado de um narcisista. É igual uma pessoa que tem um processo de adição a uma adição química. Você se torna de alguma forma vulnerável a essa pessoa, é uma vulnerabilidade. No momento que você reencontra com ela, você pode ter aquele impulso de voltar a viver essa experiência. Você se separou, você conseguiu, você está naquele momento de abstinência, que você não consegue parar e de ruminar sobre a pessoa, faça uma lista de coisas, todas as coisas terríveis que ela fez com você. Tenha essa lista com você. Cada momento que você pensar em voltar com um narcisista, olha para essa lista. Porque a gente esquece, efetivamente acontece, a gente esquece as partes ruins. O nosso cérebro tenta nos proteger. A gente tende a esquecer as experiências ruins para poder levar a vida de uma maneira melhor. Só que no caso do narcisista, se você se esquece da experiência ruim, você volta para o mesmo ciclo abusivo e o ciclo ele tende a se aprofundar e a piorar. Se você puder, faça contato zero. Assim será muito mais fácil para você conseguir se reequilibrar emocional e neuroquimicamente. E isso pode levar muito tempo. Não existe um prazo certo para superar relações de abuso. Tem gente que supera em 2 semanas, porque foi uma coisa que não foi tão profunda. Tem pessoas que vão levar anos para conseguir se recuperar de uma relação dessas. E é isso, você vai precisar se fortalecer, ser paciente, ser amoroso ou amorosa consigo mesmo, redescobrir o que te dá prazer, ter prazer nas pequenas coisas da vida. Essa sobrecarga dopaminérgica faz com que você não sinta mais prazer em coisas simples. Então o seu cérebro vai precisar se acostumar, se reacostumar a viver num nível, vamos dizer, numa faixa mais de normalidade de prazer. Se dedique ao que você gosta, ao que você ama. Se você gosta de música, vá fazer música, vá escutar música, vá dançar. Faça meditação. A meditação tem sido comprovada como a meditação pode te ajudar no seu processo de recuperação, uma maior amorosidade consigo e com a vida. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, subscreva-se ao canal. Se você tiver qualquer comentário, qualquer coisa que você queira falar, pode escrever nos comentários. Eu sempre respondo aos comentários que chegam. E bem, até a próxima. E tchau!